Olá, hoje nós vamos trabalhar a área de triângulo, uma coisa simples que muita gente confunde. Você vai ver como é fácil. Obrigado por estar aqui no canal. Espero que você goste, que seja útil, que eu mereça seu joinha e sua inscrição. Não esquece do sininho não, hein? Sempre tem coisa legal. Daqui a pouco a gente vai fazer a área desse triângulo maluco aqui, ok? Mas antes eu vou te lembrar que a área de triângulo, para a gente começar a entender e não ficar só na decoreba, ela a gente pode pensar primeiro na área do retângulo. Você lembra bem como é que faz a área de retângulo? Pois é, a área de um retângulo, a área de qualquer figura, é você, por exemplo, calcular quantos quadradinhos iguais tem nessa figura, sabendo que o lado desse quadradinho pode ser, por exemplo, 1 centímetro, nesse caso, então nós vamos falar de centímetros quadrados, pode ser 1 quilômetro, pois é, 1 milha, 1 polegada, não interessa, tá? O importante são todos iguais. Se eu tiver que contar esses quadradinhos, eu sei que você sabe um jeito, mas e se não tivesse ninguém ainda percebido um jeito bom para isso? Teria que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vir aqui, calcular um por um. Isso aqui seria muito chato. Ainda bem que uma pessoa preguiçosa reparou num jeito mais fácil. É muito melhor contar aqui, por exemplo, quantos quadradinhos, quantas unidades iguais aqui tem na horizontal e quantas tem na vertical. E aí eu sei, por exemplo, que em cima desse primeiro quadradinho, aqui na vertical dele, tem 6 quadradinhos, então o 6 aparece uma vez, duas vezes o 6, 3, 4, 5 vezes, 7, 8, 9 vezes o 6, que a tabuada nos diz que vale 54. Se aqui era 1 centímetro, vale 54 centímetros quadrados a área do retângulo. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero mostrar o que tem a ver. Muito importante lembrar, então, da área do retângulo, na verdade. As pessoas, em geral, como aqui embaixo, fizeram uma analogia como se fosse uma base e aqui a altura, porque está em pé. Lembrando sempre que é 90 graus, tá? Um retângulo, então a figura reto ângulo, figura que tem ângulos de 90 graus, ângulos retos. Então a base normalmente está embaixo. Tem gente que confunde, tá? Decora a fórmula da área, base vezes altura, mas e aí, quando a base não está exatamente embaixo, quando está torto? Vamos dizer que a base está aqui, a altura está aqui? Pois é, e se o retângulo estiver assim, posso chamar esse cara de base e esse de altura? Posso, como queira. Mas é importante talvez lembrar que, no caso, a fórmula da área, quando você fala em base vezes altura, basta multiplicar um lado do retângulo pelo lado perpendicular a ele, que você vai ter a área, ok? Então, não apenas decore, entenda a fórmula, eu sei que é simples, mas é importante saber, tá? Uma vez conhecida bem essa área do retângulo, a gente pode usar o retângulo, inclusive para calcular áreas mais complexas. Isso aqui na faculdade você vai fazer. A área embaixo desse gráfico aqui, meio esquisito. Pois é, essa área você pode representar aí por vários retângulozinhos. Veja que está sobrando um espaço aqui, mas está faltando aqui e tal, um compensa o outro. E com vários retângulos, retângulo é só base vezes altura, é muito mais fácil você calcular aquela área complexa. Na faculdade você vai estudar o cálculo integral, que trata justamente disso, e ele faz como se esses retângulos fossem muito fininhos, a largura fosse bem pequena, de modo que você consegue calcular com precisão. E olha, é mais fácil do que você está pensando, hein? Alguns vídeos aí a gente vai ter aqui falando do cálculo. Não se trata de ficar contando retangulinho, isso aqui é só a base, né, de como funciona o cálculo, que é muito bonito. Mas não vamos viajar tanto assim, vamos ficar aqui no nosso triângulo. E olha aqui, ainda bem que você não desligou, hein? Obrigado. Vamos lá, tomara que você goste. Vamos lá, área do triângulo, essa parte azul aqui. Tá, para eu calcular a área do triângulo, eu vou ter que conhecer, por exemplo, um dos lados dele. Os outros, se eu sei esse lado, os outros não me interessam muito. O que interessa mesmo é essa linha que é perpendicular à base e vai até o ponto mais alto do triângulo. Essa é a altura do triângulo, ok? Então veja, a altura sempre perpendicular à base, não é à toa que você mede a sua altura encostado na parede. Por quê? Porque a parede deve ser perpendicular ao chão, ok? E vai lá no ponto mais alto da sua cabeça. Pois é, então aqui no triângulo também, no ponto mais alto. Antes de eu te dar a fórmula, vou mostrar, comparar com o retângulo. Por isso que eu falei, pensa nesse retângulo aqui, e o triângulo tem a mesma altura, a mesma base. Então aqui eu posso dizer que é 8, aqui 15, então a área dele seria só multiplicar os dois. Tá, mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Olha essa parte laranja aqui, como se eu tivesse feito em cartolina, recortado. Essa aqui também. O que eu quis mostrar com isso? Que essa parte laranja é igualzinho a essa azul. Oi, daí? Essa aqui também menorzinha, igual a azul menor. Tá, isso quer dizer que essa parte laranja aqui da esquerda, se ela é igual, ela
tem metade da área deste retângulo aqui da esquerda. E a pequena tem metade da área do retângulozinho aqui do lado direito da altura. Então, e daí? E daí que a área laranja, então, tem metade, a parte laranja é igualzinha à parte azul. Então, essa parte laranja tem exatamente metade da área desse triângulo todo aqui de 15 por 8. Ah, e daí que o triângulo então é metade do retângulo? Sim, então se a área do retângulo é base vezes altura, no caso 8 vezes 15, então a área do triângulo vai ser quem? Vai ser 8 vezes 15 dividido por 2, exatamente metade. Ou seja, todo triângulo isso acontece. O triângulo vai ter metade da área de um retângulo que tem a mesma base e a mesma altura que ele. Por isso que a gente pode dizer, sem medo de errar, que a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Basta multiplicar o valor da base pelo da altura e dividir por 2. Isso é muito simples e pode ter certeza, você sempre vai ter essas informações, tá bom? Nesse caso aqui, desse jeito não tem como, tá? A gente sabe os três lados, mas quem que é base? Quem que é altura? Vamos dizer que a base seja o 5, aqui que está mais, digamos, mais bonitinho aqui embaixo. Poderia ser qualquer lado, mas se for o 5, quem é a altura? Tem que ter 90 graus com a base e tem que ir no ponto mais alto. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Antes de mim, vamos lá. Vamos ver se você lembra. Basta você pegar uma régua e alongar esse lado aqui, que é a base, e a altura está aqui, perpendicular, vai lá no ponto mais alto. Ué, isso pode? Pode. Ninguém disse que a altura tem que estar dentro do triângulo, pode estar fora, tá bom? Então, a altura, por acaso, aqui vale 10. Claro que tem que ser um pouquinho menor que o 11, ok? Menor que esse lado. Tá? Então, o que acontece? Como é que a gente faz? Agora ficou fácil. Base vezes altura vai ser 5 aqui, a altura está lá longe, mas vale 10. 5 vezes 10 dividido por 2, muito fácil, não é verdade? Mesmo assim, eu usei simplificar. 10 dividido por 2 dá 5, então 5 vezes 5 dá 25. Tudo bem, você já tinha feito aqui 50 por 2, tá bom? É a mesma coisa, dá na mesma. Ah, mas como é que eu vou saber aqui se não tiver essa informação? Tem que ter um jeito de você saber, ok? Sempre vai no exercício, vai ter. Às vezes tem algum truque, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos primeiro trabalhar um triângulo retângulo aqui, que é bem óbvio, bem simples. E aí? Como é que você calcula a área desse cara aqui? Bom, se você quiser que o 11 seja a base, a altura está aqui, ó, perpendicular à base, vai lá no ponto mais alto. Então, aqui eu posso dizer que a área é 7 vezes 11 dividido por 2, que vai dar 77 por 2. Aliás, saber conta por 2, mesmo que seja quebrado, é muito importante saber de cabeça, hein? 70 dividido por 2 dá 35. E 7 dividido por 2 dá 3,5. 35 mais 3,5 está aqui. Divisão por 2, o Enem cobra muito, muito importante você saber de cabeça, ok? E é fácil, né? Então, aqui temos que a área desse triângulo aqui bastou multiplicar um cateto pelo outro, e é sempre assim no triângulo retângulo. Você sempre pode multiplicar um cateto pelo outro, afinal eles são perpendiculares. Se um é base, o outro é altura. Podia ter feito aqui o 7 vezes 11, 11 vezes 7 dá na mesma. Claro, a multiplicação você pode trocar de lugar à vontade, tem a propriedade comutativa, ok? Ah, então é fácil. Vamos calcular um outro triângulo retângulo aqui. E aí, antes de mim, para o vídeo e tenta. E aí fez essa tentativa, espero que você não tenha achado que esse cara é um cateto e esse é outro. Muita gente acha, não, né? Tem que lembrar, olha o ângulo reto aqui. Os catetos são os lados que encostam no ângulo reto. Ele encosta aqui no 5 e encosta no outro, que eu ainda não sei quem é. O único lado que não encosta no ângulo reto é sempre o lado maior de um triângulo retângulo, também chamado de hipotenusa. Então aqui, ó, eu tenho um cateto aqui, eu quero saber o outro, eu tenho hipotenusa, é bastante simples, na verdade, precisa chamar de x? Não necessariamente, mas se você fizer por Pitágoras, eu não vou fazer aqui, mas você pode ver, anexo, o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal, que era justamente esse triângulo aqui, é um triângulo famoso, né, ele dá 5, 12, 13, é um trio pitagórico importante conhecer. Se você conhece, sabe que um é 5, outro é 13, o outro tem que dar 12, se for retângulo, é claro. É um trio pitagórico
quase tão famoso quanto o 345, ok? Que espero que você conheça, tá bom? Então, fazendo aqui, eu conheço os dois catetos e pronto. Aqui, o que eu vou ter? Vou poder multiplicar 5 vezes 12 dividido por 2. E quanto dá isso? 5 vezes 12 é 60, dividido por 2 é igual a 30. No caso, são centímetros, então 30 centímetros quadrados. Então, beleza, usando o teorema de Pitágoras, facilmente a gente chega lá. Se a gente conhecer os 5, 12 e 13, não precisa nem de Pitágoras, tá bom? Vamos lá, agora trabalhar um triângulo isósceles. Você lembra, sim, é um triângulo que tem dois lados iguais. Esse aqui faltou colocar, mas tem 10 centímetros aqui também. Então, veja, dois lados iguais e um terceiro que é diferente? Pois é, na verdade o isósceles tem dois lados iguais, pode ser que o outro seja igual também, aí no caso ele será chamado de equilátero, tá bom? Mas tendo dois iguais já é isósceles. Então muito bem, se aqui é 10, aqui também vale 10, como é que eu faço para saber a área desse triângulo? Preciso saber a altura? Bom, se eu considero 16 como base, a altura tem que estar aqui no meio, tá? Base vezes a altura dividido por 2, como é que nós vamos fazer? Tá aqui a altura, e aí? Não, e aí você pode fazer o seguinte, vamos separar, como o triângulo é isósceles, pode ter certeza que a altura está bem no meio do triângulo. Se não fosse isósceles, se esse lado fosse diferente desse, então a altura não estaria no meio. Aqui ela é chamada de mediana justamente porque ela vai desse vértice até o meio do lado oposto, ponto médio do lado oposto, mediana. Tá? Mas se não fosse, a gente teria essa informação igual o primeiro que eu mostrei hoje, tá bom? Mas no caso é isósceles, então você pode fazer o seguinte, considera um lado qualquer que você queira, esse lado. Não precisa apagar o outro, mas aqui apaguei para ficar mais fácil. Tá, então eu tinha 16 aqui esse lado, cortei bem no meio, o que dá aqui? 8 centímetros. O que eu tenho? Um triângulo retângulo. Eu sei um lado, sei o outro, preciso desse? É fácil. Pitágoras de novo. Se você quiser usar Pitágoras, para um pouquinho o vídeo e usa, ou talvez você lembre daquele que eu falei agora há pouco, do triângulo retângulo 3, 4, 5. Tem vídeo sobre ele, é importante ver. Esse cara aqui, ó, a hipotenusa, né? Agora não estou considerando mais o isósceles, só para saber a altura, considerando esse meio triângulo isósceles aqui. Então, a hipotenusa não encosta no ângulo reto, é 2 vezes 5. Esse cateto é 2 vezes 4, aqui vai dar 2 vezes 3. Pode fazer por Pitágoras. Aliás, uma frase que eu digo sempre para meus alunos, né, em sala de aula aqui, tenta provar que o professor está errado. Faz aí, vê, você vai aprender melhor, pode ter certeza. Se o professor estiver errado, melhor para todos, né, na sala de aula, ou aqui você faz um comentário. Tá? Agradeço bastante. Mas está certinho, tá? Vai dar 6 centímetros, que é a altura deste triângulo. Então, agora eu sei a altura. A base do triângulo isósceles é 16. Então, está aqui 6 vezes 16 dividido por 2. Você pode fazer essa conta, que é meio chatinha, ou cortar, simplificar o 16 por 2, que vai dar 8. Fica 6 vezes 8, que é igual a 48 centímetros quadrados. Então, a gente conseguiu usando, mais uma vez, o valoroso o teorema de Pitágoras, que é muito importante na faculdade. Você vai usar muito Pitágoras por aí, não é à toa que os professores insistem. É importante e muito útil, como a gente acabou de ver. Tá bom? Então, triângulo isósceles, às vezes tem que usar Pitágoras e acredite, o 3, 4, 5 aparece muito nos vestibulares por aí, é bom estar ligado, ok? Então tá, vamos para frente aí, só terminando até o nosso vídeo, que eu espero que você goste. O que é esse, na verdade isso aqui não é um dodecaedro, tá errado, isso aqui é um dodecágono. Pois é, dodecaedro é quando tem 3D, ok? É uma figura em 3 dimensões. Quando é plana, é dodecágono. Dodecágono é uma figura de 12 lados, regular, porque os lados são todos iguais, os ângulos também. Então, para eu saber a área, não existe uma fórmula do dodecaedro. Ou quando tem 10 lados, que é o decágono, quando tem 6 lados, a gente faz o seguinte, ó, a gente divide essa figura em triângulos. E dividindo em triângulos, eu posso saber, esses triângulos aqui no caso, se ele é regular, são triângulos isósceles também. Então é facinho de eu calcular. Nesse momento não, mas é fácil de saber, inclusive usando trigonometria, que a gente vai ver em outros vídeos, é fácil de você saber a área desse triângulo.
todos são iguais. Se são 12, multiplica por 12. Se for uma figura de 10 lados, um decágono, multiplica por 10. Se for 8 lados, mas usa o triângulo como base. Por isso que a área do triângulo é tão útil, por isso que é importante você conhecer a formulazinha base vezes altura dividido por 2. E claro, fazer vários exercícios, né, ver se são diferentes. Manda para a gente se for um meio diferente. Eu não consegui achar a altura, professor. Manda aí, porque é importante, tá? Você tem que saber onde está a base, a altura, onde que aparece, ela sempre estará em algum lugar, tá? E é fácil de saber e vai estar lá essa informação para você ver, ok? Base e altura a gente representa pela letra H, e representa na fórmula e é bastante simples como você viu, ok? Muito obrigado por acompanhar, espero realmente que tenha gostado, que tenha sido útil para você. Acompanhe os outros vídeos do canal. Não deixa de apertar no sininho lá da sua inscrição, que vai ter sempre novidade para você toda semana. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo. Bons estudos!